E 2021, hein? O que dizer de 2021? Então, bora tomar um café e bater um papo retrospectivo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Aqui no canal nós sempre falamos sobre arte, cultura e comportamento. E por isso a retrospectiva vai ser sobre comportamento. Mas espera, não desiste do vídeo ainda porque eu vou falar sobre algumas coisas bem peculiares. Bom, dia 1º de janeiro o canal faz 1 ano de existência e no primeiro vídeo eu comentei e falei sobre como a gente poderia pensar numa lista de objetivos que a gente costuma fazer geralmente no começo do ano, na virada do ano, para a gente alcançar durante aquele ano que está se iniciando. Eu tive de devolutiva de algumas pessoas que não gostam de fazer essa lista porque ou se sentem pressionadas ou porque também gostam de estarem mais livres, né, para alcançar aquilo que estão verificando ou demandando naquele momento que elas estão vivendo. Ok, são formas também de pensar. Agora, sobre a pressão, eu quero indicar este livro aqui, ó, Sociedade do Cansaço, do filósofo coreano Byung-Chul Han. Esse livro ele vai abordar como que a questão da produtividade ela é tão intensa que acaba afetando também a nossa saúde mental. Então eu recomendo sim a leitura desse livro, ele é bem curtinho, né? Mas a gente lê ele com atenção em umas 2 sentadas, provavelmente, 1 ou 2 sentadas, a gente lê. E ele é bem interessante, porque ele vai abordar como que a gente é levado, né, para um pensamento onde devemos produzir, não temos espaço para pensar sobre a nossa própria subjetividade. E aí eu quero conversar com você sobre a nossa retrospectiva. Como é que foi o nosso ano? Sabe aquela música chata que todo mundo já não aguenta mais, que é mais um ano? Não é essa. É aquela, chegou o Natal e o que a gente fez durante o ano todo? É sobre isso. Porque a gente já se sente cobrado, né? Ou eu fiz essa lista e não alcancei as coisas, ou fiz a lista e alcancei parte ou totalmente as coisas que eu me propus. Mas, e quando eu não alcanço? Às vezes a gente acaba pensando, trazendo pra gente uma culpa que às vezes não é nossa. Por quê? A gente tende a achar que a gente não se esforçou o suficiente. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre meritocracia, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque a gente é impelido, né, a pensar que a gente não se esforça o suficiente. Claro, existem situações onde a gente não se esforça, onde a gente deixa de lado, a gente se abandona, ou a gente se sabota, mas também tem um vídeo sobre autossabotagem aqui, também vou deixar na descrição o link. Mas também a gente tem que considerar que estamos inseridos dentro de uma sociedade que tem um funcionamento muito patológico, onde os nossos desejos nem sempre bastam para que a gente alcance aquele objetivo, porque temos diversas questões sociais, diversos procedimentos que nos sabotam, que nos impedem de fato e que fogem das nossas mãos. Aqui no canal a gente tem um vídeo sobre uma dica de leitura que é o livro Presente e Futuro, do Carl Gustav Jung, que é o fundador da psicologia analítica. O Jung escreveu esse livro na década de 60. Ele estava falando do presente dele, né, que é justamente o pós-Segunda Guerra. E o futuro, ao qual ele se refere, por acaso é o nosso tempo presente. E a gente vai perceber algumas similaridades entre o que o Jung descreve na época dele e a nossa época, porque nós não tomamos muita consciência de como nós somos. A gente tem uma sombra coletiva, digamos assim, e essa sombra coletiva é formada pelas nossas sombras individuais. Se a gente não toma consciência da gente, dos nossos processos, isso repercute nessa sombra coletiva e acaba voltando para a gente como um efeito rebote. Então, quanto mais cedo a gente começar a tomar consciência de como a gente se posiciona no mundo, como a gente faz a leitura desse mundo, qual a implicância disso, melhor é, porque a gente vai tomando uma consciência de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas sombras, das nossas questões horrorosas dentro de nós mesmos e também das potencialidades, e a gente vai também amadurecendo. Por quê? O convite que eu faço para você é olhar para o 2021 e ver nessa retrospectiva quais foram as coisas que a gente pode pensar com maturidade, com sabedoria. A gente sabe que desgraça é desgraça. Não dá para romantizar a desgraceira toda e a gente tem lidado com muitas no nosso dia a dia, no presente recente, nesse presente recente, passado recente também.
que acontece? A gente vai olhar para isso e vai ver como que isso nos afetou e como que isso nos impediu de conquistar alguns objetivos e que às vezes a gente vai carregando uma culpa que não é nossa, né? A gente acha que é a nossa preguiça, a nossa falta de esforço, a nossa falta de mérito e não funciona bem assim. Mas antes da gente falar sobre uma palavrinha que eu faço um convite para você pensar sobre como ela foi em 2021 e como ela pode ser empregada em 2022, conta para mim, você já fez o seu balanço anual de como foram as coisas? Me conta também o que você gosta de ver aqui no canal, quais são os temas que você gostaria que eu falasse também aqui com você, porque toda segunda-feira às 11 horas nós temos vídeo sobre arte, cultura e comportamento, então aproveita para se inscrever, porque assim você recebe o conteúdo toda semana. E aí eu te pergunto, o que te animou, o que te desanimou, o que te aconteceu, como você lidou com isso? Porque tem uma palavra também que causa muita gastura para as pessoas, que é a tal da resiliência. Por quê? A gente não aguenta mais tanta coisa acontecendo para a gente ter que ficar de pé de novo, não é? A resiliência é aquele... Vamos pensar no travesseiro que a gente aperta ele, aquele de espuma que a gente aperta e fica a marca da nossa mão, e quando a gente tira, ele volta àquela forma dele original. Teoricamente, resiliência é esse movimento emocional da gente retornar ao nosso equilíbrio. Porém, isso é impossível, né? Porque nós temos várias cicatrizes que muitas vezes elas nem vêm de feridas que nunca vão secar também, nunca vão fechar também essas feridas, né? Então, como é que a gente lida com tudo isso? Haja maturidade, né? Haja paciência, e também existe uma cobrança intensa para que a gente fique de pé e às vezes a gente não consegue. Eu não sei como está sendo para você, mas para mim muitas coisas assim eu vejo e me angustiam demais, porque parece que a gente está dando murro em ponta de faca e parece que a gente não está caminhando, né? Parece que a gente muitas vezes está retrocedendo. Isso é extremamente exaustivo. Eu estou falando isso no âmbito coletivo e não no âmbito pessoal, mas isso certamente repercute nas minhas questões pessoais também. Então eu não sei como está sendo para você, mas isso é importante a gente colocar atenção e como que a gente pode pensar até conjuntamente como que a gente vai alcançar transformações. Por quê? Tá tudo tão quieto, né? A gente pode começar a pensar aí como que a gente pode se unir para fazer transformações coletivas, seja na questão de caridade, seja em manifestações também. Então a gente pode começar a se unir, porque 2022 vai ser um ano muito importante para a gente aqui no nosso Brasil, né? No nosso país. E aí a gente tem que olhar para dentro da gente, para as nossas sombras. Como é que eu vou me posicionar, não só no candidato que eu vou votar, mas também principalmente em como eu manifesto a minha opinião, o meu posicionamento, porque a crítica pela crítica ela não resolve nada, né? Então se eu só fico espumando pela boca, muitas vezes também não resolve nada. E o que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas estão se colocando de maneira a destruir as outras para se sentirem com razão. Às vezes elas até têm razão no posicionamento delas, porém elas chegam de uma maneira muito destrutiva, e isso é muito ruim. O Jung fala que o oposto do amor não é o ódio, é o poder. Então, onde impera o amor, não há espaço para o poder. Um é a sombra do outro, e vice-versa, né? Onde impera o poder, não há espaço para o amor. Por que isso? Porque a gente percebe que as pessoas elas estão muito necessitadas de obter o poder. E não digo só o poder em questão de cargos, onde elas alcancem esses cargos públicos, mas também na questão de como elas se colocam diante dos outros, né? Porque elas precisam se sobressair sobre essas outras pessoas, então falta amorosidade. Então que o nosso ano novo tenha muito amor e lucidez social, porque a gente está vendo aí, quem está mais antenado no que está acontecendo aí nas redes sociais, acaba vendo que os discursos que foram usados há dois anos, lá em 2018, né, 3 anos atrás, esses discursos eles estão voltando, e são discursos perigosos. E aí eu faço o convite, vou meter a mão nesse vespeiro que é. Nessa época de Natal a gente fala tanto de Jesus, fala tanto de amor, fala tanto de Bíblia, mas por que ninguém fala dos falsos profetas? Nós brasileiros percebemos que muitos de nós, né, tem a questão da ingenuidade, que basta a pessoa falar de Jesus, Deus, acaba ali caindo naquela conversa fiada que só vai prejudicar. A gente tem que lidar sim com a ingenuidade. E a gente vai fazer também essa retrospectiva olhando
quais situações eu fui ingênuo, porque a ingenuidade, ela não é qualidade, ela é defeito. Porque a ingenuidade, ela impede que a gente veja onde é que estão os problemas, onde é que estão as arapucas, onde é que estão os botes que os outros podem nos dar. Porque ingenuidade não significa pureza interior. Eu posso, digamos assim, ser puro, o que é muito questionável esse termo, mas só para a gente conversar aqui didaticamente, eu posso estar muito mais do bem, é uma expressão que eu não gosto, mas eu posso estar muito mais ok, mas se eu estiver ingênuo, eu não me preparo para a maldade que está aí. E aí eu caio nas conversas fiadas que basta a pessoa falar em nome de Deus e Jesus, eu não reconheço que está ali na minha frente um baita de um falso profeta, não é mesmo? Então o meu convite é para que a gente olhe para esse passado recente e que a gente consiga entender como foi o nosso processo. E como é que está o processo das pessoas que estão no meu entorno, daqueles que eu me relaciono, e como que eu posso conversar de uma maneira a ter uma fricção de ideias para que a gente consiga construir e não destruir, porque o poder é o oposto do amor, e a gente busca uma sociedade com muito mais amor. Pode parecer piegas o que eu estou falando? Pode. É piegas? Talvez, mas é o que no fundo todos nós buscamos, não é? Por vias tortas ou não, todos nós buscamos ali algo harmônico, algo bom, né? Que a gente talvez considere o amor. Só que amor é muito genérico, né? Cada um tem sua visão distorcida de amor, né? Uns querem salvar criancinhas, né? Como Jesus gostaria de salvar criancinhas, outros nem tanto, né? Como os que... Enfim, vocês sabem que eu tô falando de vacina, né? Então, assim, é importante a gente pensar também qual que é o nosso posicionamento. Lembrando que vacina é um pacto coletivo. Eu tomo vacina porque outras pessoas não podem tomar. Então, não é só pela minha segurança, é pela segurança dos outros também. Então, fica aqui o meu convite para a gente pensar desinflamadamente sobre esses aspectos. Lembrando que quem for comentar aqui na caixa dos comentários, que use educação, que use cortesia, porque pessoas mal educadas, pessoas que não somam, serão canceladas, ou melhor dizendo, excluídas aqui do canal. Não tenho vergonha de dizer isso, porque o que não é para somar, hasta la vista. Então, que 2022 seja maravilhoso, com muito amor, com muitas reflexões e com muita lucidez social e consciência de classe. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.